Atenção pro alerta de fofura. Olha que coisinha mais linda o Ravi, filho do Emerson Royal. Seria o Flamengo o time mais cuti-cuti do Brasil? Só se for fora de campo, porque quando a bola rola, o malvadão tá mais impiedoso do que nunca. É uma vítima atrás da outra. Dessa vez foi o Juventude. Mas esse Flamengo é indigesto, é um time que joga bem dentro e fora de casa, tem um grupo super qualificado, banco de reservas, time titular e o padrão tático é sempre alto. Renata, aí você vê a coletiva do Felipe Luiz falando da questão da qualidade do treinamento. E rodando esses gols, é um resumo de como é bonito ver o Flamengo jogar. Pô, é pé em pé, entendeu? É muito bonito. É bonito ver o Flamengo jogar. Ontem o jogo teve cara. esse... Eu tava vendo o jogo ontem e você fala, cara, assim, é difícil você pegar um defeito do time, assim. Um grande defeito, óbvio. Em algum jogo ou outro vai falhar em alguma coisa, mas você tá olhando, cara, o time perdeu a bola, rapidamente pressiona e rouba. Globo Esporte chegando com tudo do fim de semana de Brasileirão. A gente começa com o Flamengo, líder do campeonato, venceu o Juventude lá no Sul. Arrascaeta e Emerson Royal fizeram os gols que encerraram um jejum de quase 30 anos. Atenção pro alerta de fofura. Olha que coisinha mais linda o Ravi, filho do Emerson Royal. Estava comemorando o gol do Arrascaeta. E depois ainda teve um do papai. Seria o Flamengo o time mais cuti-cuti do Brasil? Só se for fora de campo, porque quando a bola rola, o malvadão tá mais impiedoso do que nunca. É uma vítima atrás da outra. Dessa vez foi o Juventude. Viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Você e muitos outros, Felipe. Foram décadas de visitas dolorosas ao Alfredo Jaconi. Tinha frio, chuva, neblina. Só não tinha vitória do Flamengo desde 1997. Mas esse time é diferente. Chegou mandando no jogo desde o início. Quase que o Samuel Lino fez o primeiro, que acabou saindo aos 31 minutos, nessa cabeçada do Arrascaeta. 18º gol do Arrasca na temporada. Já igualou a melhor marca da carreira. Agora, repara no cruzamento do Saul. Viu o filho nascer no sábado e encarou uma maratona para chegar em Caxias do Sul. Estamos vendo o melhor Saul. Talvez o melhor Saul da sua carreira. Está num nível altíssimo, altíssimo. Acredito que sempre você ter um filho motiva muito. Esse motivo. O Marco é o terceiro filho do Saul e da Yaiza. Mas bora voltar para o modo malvadão. O Flamengo não deu chance para o Juventude. Bolão do Danilo e o Luiz Araújo chutou em cima do Jandrei. O Arrasca também ficou no quase. Bateu a falta no travessão. Mas o Flamengo não se desesperou. E aos 41 do segundo tempo, o cruzamento do Carrascal encontrou o Emerson Royal. Primeiro gol dele pelo Flamengo. Saiu fazendo R de Ravi. Olha o Royal todo bobo vendo a festa do filhote. E ainda teve recepção especial na volta ao Rio. Uma vitória dessas, depois de 28 anos, tem mais é que comemorar. Jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana. E isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. E tá caminhando para isso. O Flamengo tem 22 jogos no Brasileirão e já chegou aos 50 pontos. Melhor marca do clube nos pontos corridos. Acima até da histórica campanha de 2019. Agora é hora de pensar na Libertadores, porque quinta tem jogão no Maraca. Quartas da Libertadores contra Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Esse é o Flamengo do Felipe, só pensa em vencer. Mas sem perder a fofura jamais.
Ravi, lindinho, não faz nem ideia que o Flamengo já sofreu bastante no Rio Grande do Sul, mas isso ficou pra trás. Esse ano foram 4 jogos e 4 vitórias por lá. O Flamengo já tinha feito 2-0 no Grêmio, no Brasileirão, e venceu o Inter 2 vezes, uma pelo Brasileiro, outra pela Libertadores. Agora vai, Rona. Olha que coisa linda. Vamos pular lá na segunda parte da tabela, vamos ficar na primeira. Vocês que sabem, bebelos. O Corinthians Pra está sua na primeira. alegria, a gente começa pela segunda parte, perigosa, terrível. Nesse momento, todo mundo deve abrir o olho. Olha só. Vai cair. O 11º colocado é o Ceará, que arrancou um pontinho na Bacia das Almas do Vasco, com 1 a menos em campo, inclusive. Aí olha só quem caiu lá da 10ª posição para a 12ª. O meu Inter até caiu pouco para quem tomou de 4, né? 4 gols do Palmeiras, só isso. Atlético Mineiro, 13º, Grêmio 14º, Vasco 15º, o Santos é o 16º, e aí a zona do rebaixamento com Vitória, Juventude, Fortaleza, que venceu na primeira do Martim Palermo, e o Sport, que reclama muito da arbitragem do Daronco no jogo contra o Bragantino. E lá, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro joga hoje com o Bahia, Mirassol, parabéns. Mas esse Flamengo é indigesto, é um time que joga bem dentro e fora de casa, tem um grupo super qualificado, banco de reservas, time titular, e o padrão tático é sempre alto. Renata, aí você vê a coletiva do Felipe Luiz falando da questão da qualidade do treinamento. Então, o que eles fazem no treino, está aplicando no jogo. E isso acaba também aumentando o nível de competitividade entre eles. Então, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar jogando como titular. Então, isso também, os jogadores que não estão jogando, estão treinando bem para que, quando tiver a oportunidade, de aproveitar. E você pega hoje o Flamengo, não só o time titular, mas o elenco, os jogadores que estavam no banco, é impressionante. Agora, o meio de campo do Flamengo, com Saúl, com Jorginho e principalmente com a Arrascaeta, é brincadeira, Renata. Esses jogadores estão ditando o ritmo do Flamengo. Então, acho que o Flamengo é muito difícil e muito indigesto para qualquer equipe que for enfrentá-lo. E o Juventude muito mal também na tabela, é um time que não reage, até conseguiu alguma coisa com o Carpini, mas acabou sucumbindo diante de uma equipe que é muito melhor que a maioria, sim. Exatamente, é difícil você analisar, né, o adversário quando enfrenta o Flamengo, né? Porque o Flamengo, o que a gente está vendo, é um time que está jogando no automático. O Flamengo treina de uma maneira, acaba executando durante a partida, como o Edu frisou muito bem, e não dá espaço para os adversários. Então o Flamengo ele nem jogou tão bem assim. O Flamengo controlou, fez um gol no primeiro tempo, teve ali a bola, jogando no automático, não sofreu, não foi pressionado, e no segundo tempo acabou matando o jogo. Então é a equipe a ser batida. Eu acho que dificilmente o Flamengo vai perder os títulos das competições na qual está disputando, porque está muito à frente. Lógico que o futebol pode acontecer de tudo, mas com o treinador que tem, o elenco que tem, eu acho que vai ser muito difícil, a não ser o São Paulo na Libertadores, é o único que pode ganhar do Flamengo. Isso que eu ia falar. Não tem o São Paulo na Libertadores. É porque eu lembrei, eu tava indo... Aí eu lembrei que eu falei que o São Paulo é campeão da Libertadores. É jovem, é gente com mais força. No Flamengo você tem jogadores mais experientes, eu acho que mais talentosos do lado do Flamengo, mas sem a mesma força. É diferente. Como assim a mesma força? Força física. Sobretudo sem a bola. Esse Palmeiras aqui é um time que tende a jogar melhor sem a bola. Me parece. Eu não tinha pensado nisso. Tem mais pegada aqui do Palmeiras. Mas né? qual que, a gente já coloca o do Flamengo também. Eu acho que Arrascaeta, Pedro, você tem jogadores com menos capacidade física só que de recomposição. mais alternativas a isso, né? Tem. Se a gente pensar, por exemplo, Plata e Bruno Henrique pelo centro do ataque, você ganha muita intensidade, né? Sim. E ele já usou muitas isso. vezes ele fez isso exatamente para... Em jogos de maior exigência, né, Maestro? Ele faz isso. E assim, eu acho que isso tem a ver também, Serginho, com o jeito que as duas equipes constroem os ataques. Se você olha o Flamengo, ele, assim como o Palmeiras, é um time que reage rápido ao perder a bola, que quer marcar no campo de ataque. Mas quando o Flamengo tem a bola, a construção é mais pausada. É um time que articula mais, trabalha mais de um lado a outro para tentar encontrar os espaços e entrar na defesa do adversário. O Palmeiras é mais vertical nesse sentido. E eu não estou aqui dizendo que um é melhor que o outro, não. É apenas essa diferenciação e talvez leve a gente a exatamente esse raciocínio. Porque eu já tive essa mesma opinião que você. Mas eu, mais recentemente, já me questionei em cima disso. Porque, por exemplo,
O Pulgar é um volante que não é jovem. Mas ele tem uma pegada absurda no meio campo. Né? Ele marca muito. Se você pega, por exemplo, Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique... o Plata é mais jovem, o Luiz Araújo já passou dos 25 anos, o Bruno Henrique já passou dos 30 anos. Mas são caras que entregam muita intensidade ao longo do jogo. O Samuel Lino chegou agora na ponta esquerda. O Saul, cara, o que ele tá fazendo de marcação na saída de bola adversária é absurdo. Então, que nem era um plano inicial, não era. Escalá-lo ali atrás. Foi emergencial. Ele era meio que veio como reserva do Arrascaeta. Exato, né? Exato. Ele, pelo menos, era a ideia inicial. O Felipe falou sobre isso, que ele não imaginava, não estava no plano principal utilizado primeiros jogos do Saul, ele bota o Saul partindo da direita pra dentro. Cara, eu acho isso... Ele estava procurando... Isso aqui eu acho do Palmeiras excelente, mas isso aqui eu acho muito impressionante, cara. Isso aqui eu acho que é um negócio, assim, muito sério isso aqui, cara. A Alexandre, Ayrton Lucas vinha. Varela e Emerson Royal. Lembrado, 2 semanas atrás a gente fez o time reserva do Flamengo aqui, não me lembro qual era o jogo aqui, que era um... Caramba, ia brigar, se aquele time jogasse o campeonato. Briga pro G4. Tem De La Cruz e Pulgar hoje, né? Porque eu acho que é difícil mexer em Saul e Jorginho. Aí você imagina que os reservas hoje são De La Cruz e Pulgar, gente. É muito sério isso aqui. É muito sério. É um negócio muito impressionante, cara. É muito impressionante. Para você manter, né, vamos dizer, essa pegada que os treinadores querem, no caso o Abel e o Felipe Luiz, durante a grande parte do jogo, você precisa exatamente ter isso aí, né? Porque você tem uma mescla de jogadores que cadenciam, que é o caso do Jorginho, que é o caso do Arrascaeta, o próprio Saul é um que faz isso também, e você tem a molecada, entre aspas, que tem uma pegada quando está sem a bola que não dá para respirar. Entendeu? Então você vai sufocando o adversário, porque você correr sem a bola, André, é duro. Você cansa não somente fisicamente, você cansa mentalmente, porque você não se diverte, você não consegue ter um momento de prazer dentro do jogo. Então isso aí vai te deixando realmente do sufoco. E isso é o que esses dois times têm acontecido. Por isso que eu falei no início a respeito dessa recuperação do Palmeiras em termos do perde-pressiona, para recuperar essa bola, que essa era uma das grandes características do Palmeiras no início do trabalho. E aí você vê como é bom o trabalho do Leonardo Jardim. Sim. Que com bem menos elenco, mas com um ótimo time titular, está conseguindo enfrentar, né, numa pontuação muito próxima e desempenho também. Se fizermos um triangular ali, ô Rizek, um triangular dos jogos entre as 3 equipes que já aconteceram no campeonato, o Cruzeiro sai com o melhor desempenho. O Cruzeiro dominou o Flamengo dentro de casa e venceu. Dominou o Palmeiras e venceu. Sim. Né? Então, assim, é uma equipe que é muito organizada, é realmente impressionante aquilo que você citou na abertura do programa, de que a guinada que foi dada e rapidamente as coisas se ajustaram, né? Porque se a gente volta, eu sempre cito esse jogo, de alguma forma ficou na minha memória isso, aquele São Paulo e Cruzeiro do início do campeonato no Morumbi, dia 13 de abril, fez agora 5 meses disso. Ali é a guinada. O jogo anterior, o Cruzeiro tinha perdido dentro de casa para o Muxuque Runa pela Copa Sul-Americana. Me parece que a partir dali o Leonardo Jardim, não, agora eu vou fazer do meu jeito, porque do jeito que eu tô tentando aqui acomodar todo mundo. Do jeito que a diretoria quer, não dá. Não tá dando certo. Eu vou perder meu emprego se eu continuar assim. Então, eu vou fazer do meu jeito. E aí começou a barrar gente, começou a dispensar jogador, começou a colocar jogadores que não eram cotados ali como titulares. E esses caras foram desenvolvendo. É impressionante o time do Cruzeiro. Aliás, hoje a gente deve ter um grande jogo hoje à noite, né? Cruzeiro e Bahia tem tudo para ser uma grande partida. O Bahia querendo se recuperar da péssima partida que fez semana passada. Tomara. E vamos falar da vitória do Flamengo, que seja um grande jogo, claro. Vamos falar da vitória do Flamengo, que não vencia em Caxias desde 1997. Foi um fim de um tabu ontem. E como foi o Flamengo ontem, maestro? Eu acho que foi protocolar, né? Como disse o Serginho. Fez aquilo que tem que fazer. Ontem, individualmente, por exemplo, o trio de ataque, né? O Araújo, Pedro, o Samuel Lino, mais ou menos. 2 ou 3 boas jogadas. Mas, individualmente, eles tiveram um jogo bem abaixo daquilo que podem render, que a gente já viu, né? E talvez isso tenha tido influência, né, no desempenho do jogo. Mas é aquela história que termina se repetindo no jogo do Vasco. Controlou o jogo está administrado. Você administrar o jogo com a diferença de 1 gol, futebol ele é ingrato. Ele tem uma armadilha sempre ali na esquina para te pegar.
Então, mesmo controlado o jogo, uma bola parada, um cruzamento, uma saída errada, ela termina te complicando. Mas fez aquilo que fez. E a gente está vendo aí o Arrascaeta, que até gol de cabeça ele está fazendo esse ano. Isso deve-se, eu acho que a boa preparação que foi feita no início do ano, na pré-temporada. E ele, quando fisicamente ele está bem, até os 40 minutos ele estava dando piques, coisa que a gente nos últimos anos não tinha visto. Longe dessas contusões, realmente ele consegue fazer a diferença pela sua qualidade técnica. 13 gols. O Arrasca, ontem foi um debate no fechamento, a posição dele. O fechamento decidiu que ele não é mais meia, ele virou atacante. E aqui no Seleção? Não, ele é aquele cara, ele é o homem que você tem que deixar livre para ele encontrar as costas do meio-campo adversário. E o Felipe colocou ele um pouco mais perto da área, o que deu para ele a possibilidade, pela qualidade dele, de, em certas jogadas, ele definir de um drible, um biquinho, como foi, eu acho, contra o Vitória. Foi. Né? E são essas jogadas que ele... O Arrascaeta tem uma qualidade que ele é incrível, né? Que é a precisão. Ele não precisa de dar um chutaço para fazer um gol. Ele basta aquele toque de classe, de categoria que ele tem. Né? Parece que dava pro Volpi chegar. Não dá. Mas não dá. Mas não dá pela essa qualidade que ele... A gente tá rodando os 13 gols do Arrasca, ó. Esse daí, olha o biquinho que ele dá. Esse é o gol Romário, aquele, né? Contra a Suécia. Então, Rizek, se a gente for falar da função que ele faz no campo hoje, Flamengo atacando, né? Ele vai trabalhar muito ali perto do ponto, entre o ponto esquerdo e o centroavante, né? O Flamengo, quando ataca, prende o ponta esquerda, o ponta direita tem liberdade para vir para dentro e abrir o corredor para o lateral direito. Então, olhando o Flamengo atacando, a gente vai ver sempre uma primeira linha com 3, o lateral e os 2 zagueiros, os 2 volantes e uma linha com 5 na frente. O lateral direito, o ponta esquerda, o Arrascaeta um pouquinho mais por dentro pela meia esquerda, o Pedro centralizado e o ponta direita um pouquinho mais próximo do Pedro. Até agora todos os gols na parte central do campo. Né? A gente está vendo todos os gols na parte central do campo. E muitas vezes atacando esse espaço que a gente vai ver aí, ó, entre zagueiro e lateral. Esse gol é praticamente igual ao que ele fez ontem. Exatamente. Então, assim, para mim, o que mudou? Como o Flamengo é um time que fica mais tempo com a bola dentro do campo adversário, ele tem menos campo para trás para correr, pegar na bola e ter que carimbar toda hora ali. É um time que faz a bola chegar até ele, não que ele venha até a bola para poder construir. E é claro, né, um jogador que, se a gente comparar pelo menos com o início dele no Flamengo, são 6 anos de diferença. Né? E, obviamente que a mobilidade não vai ser a mesma, né? A capacidade física de cumprir espaços muito grandes dentro do campo. Se a gente lembrar o time de 19, ele era o meia esquerda. Ele voltava marcando o lateral para o Bruno Henrique sobrar com o Gabigol na frente muitas vezes. Então ele circulava num setor muito maior de campo. Agora é um receptor mais restrito, mas como o Maestro muito bem definiu, onde ele é letal. Pega a bola ali, ele precisa de um toque muitas vezes. Às vezes nem um toque. Às vezes nem um toque. Às vezes ele precisa de um jogo de corpo para a bola passar por ele e chegar no Samuel Lino ou então no Pedro. Aí, gente, e rodando esses gols, é um resumo de como é bonito ver o Flamengo jogar. Pô, é pé em pé, entendeu? Muito bonito. É bonito ver o Flamengo jogar. Ontem o jogo teve esse... Eu tava vendo o jogo ontem e você fala, cara, assim, é difícil você pegar um defeito do time, assim. Um grande defeito, óbvio. Em algum jogo ou outro vai falhar em alguma coisa, mas você tá olhando, cara, o time perdeu a bola, rapidamente pressiona e rouba. Aí você tem organização na saída de bola, organização na faixa central, organização no ataque, os movimentos dos jogadores são bem coordenados, tem capacidade técnica, marca no campo de ataque. Assim, é um negócio... É muito bonito de ver jogar, realmente. Você sabe que, às vezes, vendo certos movimentos do Arrascaeta, lembra muito o Zico. Sabia? Que é essa capacidade... O jeito de entender o jogo, né? É exatamente isso. Que é a capacidade do cara ler o que vai acontecer. E não precisa de... com essa frase, viu? Não, isso é só... Você pode não, peraí, se alguém... O Zico vai estar sempre na frente. Se alguém pode falar isso, é o Maestro. Sei lá, deve ter sido uns 500 jogos. Se tem alguém que pode falar, são movimentos que o Arrascaeta faz, que o Zico fazia com a mesma naturalidade. Ele não precisa de força. É só percepção da jogada, de a coisa, como vai acontecer. Aí ele vai lá na simplicidade. Maestro, o que você falou no início ali, nos gols, se eu não me perdi na conta, só tem um gol de pancada, que é o gol contra o Vitória. É uma pancada. Qual, de canhota? De canhota. Aquilo é uma pancada. Mas... O resto é tudo no jeito.
ou de cabeça. Roda de novo, é tão bonito isso aí, cara. É tão legal. Eu acho que só o único gol de pancada, de chute, e só um de pênalti. De fazer alguma força é aquele lá, né? Contei 2 de cabeça, 1 de pênalti. Ó. Esse é o do Vitória. Esse é o de biquinho, que esse aí ele vai rouba fazer. a bola ainda. A bola que ele tinha perdido, retomou e fez o gol na jogada individual. Perna direita. Ó, jeitinho também. Driblando o goleiro. Perna esquerda. Jeitinho também. Nenhuma força, né? Por baixo das pernas ali. Parece que não vai entrar, né? Não, ele tem essa capacidade de chutar embaixo da perna dos zagueiros, que... Perna direita. Aí é por rapidez de raciocínio, né? Ele chuta antes que o goleiro possa armar. De novo, muito rápido também de raciocínio. Aí já olha e chuta. Perna. E uma região quase sempre muito congestionada, né? Tem que ter muita qualidade para você tomar essa decisão rápida aí. Esse foi um golaço também. Pediu e chutou. Golaço. Que golaço. De chapa, né? Não é isso. Que golaço. O gol parecido Cabeça. com o Johnny. É basicamente a mesma coisa. O único de pênalti, que é contra o Palmeiras. Hoje quem bate o pênalti no Flamengo é o Jorginho, né? Que é um dos melhores batedores do mundo. Isso aí. Esse passe do Ortiz é brincadeira. Foram todos com a perna direita, só um. Com a esquerda, que foi contra o Grêmio. Ele fica nervoso na frente do goleiro, né? Pra fazer o gol. Olha lá, Não, infiltração de esse novo. também. 2 com a esquerda, até aqui. Entre zagueiro e lateral de novo. 2 com a esquerda, 2 de cabeça. Aí sim a pancada, né? E uma jogada linda, né? Essa jogada desde o início é uma jogada... E ele foge da marcação. Foi com a esquerda também. Então 3 com a esquerda. Foi com a esquerda, a pancada foi com a esquerda. Esse é demais. Então foram 3 com a perna esquerda. E agora de cabeça. E a pancada com a perna esquerda. Saúl foi fundamental nesse gol também. 3 com a perna esquerda, um deles a pancada. É o centroavante do Flamengo. Ele chegou a 18 gols na temporada, né? O artilheiro da temporada tem 24, que é o Verratti, que teve uma queda recente na média de gols. Sim, dá pra chegar. Se ele mantiver essa média aí até o final do ano, vamos botar aí por baixo, o Arrascaeta tem uns 15 jogos até o final do ano. Se não tiver lesão. Eu tava comentando ontem também como o Flamengo lidou bem com isso, porque no ano passado ele para um pouco mais cedo na reta final da temporada, né? Ganha a Copa do Brasil. Aí ele para fazer uma cirurgia para poder voltar bem esse ano e sabendo que ele ia crescer com o tempo. É exatamente o que rolou. Lembra a Supercopa, que ele é reserva no jogo da Supercopa? É exatamente... Cara, até esse jogo com o Vitória, quando ele marca o primeiro gol, ele não tava fazendo uma grande temporada. Se você volta no Carioca, muitos torcedores do Flamengo reclamavam de que ele estava sendo pouco utilizado e quando entrava... Mas era o normal de um planejamento gradual para ele voltando pós-cirurgia no muita joelho. sabedoria, porque é o que importa na temporada. O Flamengo não precisou do Arrascaeta para ser campeão carioca. Para ser muito melhor do que todo mundo no Campeonato Carioca, pelo time que tem, pelo elenco que tem. Então, nos momentos mais difíceis, nos maiores desafios da temporada, ele está se fazendo presente e decidindo os jogos. Esse planejamento físico que foi feito em cima... para ele, né, individualmente, a gente vê que está dando certo. O que chama atenção ontem, aos 40 minutos, ele ainda estava dando pique. Né, coisa que normalmente não acontecia. Mas está tão bem fisicamente que se dá o luxo de poder fazer isso. Maestro, você sabe que aconteceu uma coisa raríssima na semana passada, né? O Bielsa elogia, inclusive agradece ao Flamengo e elogia pelo Arrascaeta. E a gente está falando de uns treinadores que exigem, um dos que mais exigem dos jogadores em termos de entrega, movimentação, parte defensiva, né? Um cara que gosta de marcação individual. Então, não tem essa do Arrascaeta. O Arrascaeta vai marcar também, De La Cruz vai marcar também. Então, é muito importante isso. Fisicamente, a gente não viu o Arrascaeta assim desde, 2019. Talvez. Acho que tô tentando lembrar aqui de cabeça, talvez ali um período de 21, que ele foi muito bem também. Reta final da temporada de 22, que ele foi decisivo ali com o Dorival como treinador. Mas não com essa sequência, né? Essa regularidade, 2020, né? Essa... Agora, liga seu modo enciclopédia. Que time é esse do Flamengo? Klemer, Leandro... essa é fácil. Juan, Fabiano e Gilberto, Jamir... Bruno Quadros, Evandro, depois Jorginho e Iranildo.
Lúcio e Sávio, depois Lê. Técnico Paulo Autuori. 97. Chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro e tomou de 4-1 pro Vasco. Esse time tinha conquistado a última vitória rubro-negra contra o Juventude em Caxias. Foi um gol contra do Rodrigo Costa. No chute do Bruno Quadros. Foi voltar a vencer lá ontem. Olha que tabu, cara. Ontem, o Flamengo voltou a vencer lá. Ontem. Ô, Rizek, durante anos, torcedor do Flamengo ia acompanhar jogos do Flamengo no sul do Brasil. Não tô falando só do Rio Grande do Sul, não. Se fosse Grêmio e Inter, então, esquece. Tinha gente que nem viu o jogo. Sabia que ia tomar pau. Mas Juventude, Paraná, sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo. Atlético Paranaense, Coritiba. Teve um brasileiro, se eu não estou enganado, em 2003. O Flamengo levou 3 goleadas. Paraná, Coritiba e Atlético, fora de casa. Hoje o Flamengo vai ao sul do Brasil, fruto de toda a reestruturação do clube, do elenco que tem, né, do treinador que tem, e vence os 3 times do Rio Grande do Sul, às vezes fora em sequência, de casa e jogando muito melhor do que às vezes em sequência. Ganhou 3 vezes do Inter em 3 rodadas seguidas. Então, né? assim, teve esse tabu, teve um outro nesse campeonato que agora eu não estou me recordando qual é. O Flamengo quebrou outro tabu também de um time que não vencia há muito tempo fora de casa. Mas é isso, acho que é reflexo do momento do clube, né, do elenco que tem. E o Juventude não é o mesmo Juventude que tomou de 6 do Flamengo no Maracanã. É um time melhor do que era aquele. Tem pontuado, inclusive, recentemente. Está tentando se recuperar no campeonato. Mas mesmo assim o Flamengo vai lá e domina totalmente o jogo. O Felipe Luiz falou o seguinte sobre o espanhol Saúl. Dá uma olhada. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saúl. Talvez o melhor Saúl da sua carreira. E isso é muito mérito dele. Mérito também, obviamente, do clube de acreditar em poder recuperar o potencial desse jogador, que é todo mundo sabe, não preciso falar a carreira que o Saúl teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saúl era um desafio e passava por ele, né? E ele está num nível altíssimo, altíssimo. Eu acredito que sempre você ter um filho motiva muito e não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos, chegar até aqui e jogar do jeito que ele jogou os 90 minutos, que desse com essa facilidade, mas foi. Isso demonstra que é um jogador totalmente diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Isaac, rapidinho. Diga. O Thiago Lima, o Noel, setorista do GE, me lembra que o outro rival que o Flamengo vence fora de casa, que não vencia há 29 anos, é o Bragantino. Neste campeonato. O Felipe, na minha interpretação, quis dizer que o Saúl chegou ao melhor nível, não que é a melhor versão, na minha interpretação, porque a melhor versão do Saúl chegou na seleção espanhola. Mas, enfim, isso é o de menos. Vamos debater o Saúl no Flamengo. Não sei, eu acho que não. Eu entendi que o que o Felipe quis dizer é que é o melhor Saúl da carreira dele. Aí não é. Você viu que ele discordou depois, né? Não, por isso que eu li dessa forma. Saúl que foi a final da Champions, né? Com o Bayern. Não, eu sei, mas eu acho que é o Felipe talvez querendo dar aquela infladinha no próprio jogador. Pode ser a opinião dele. O fato mesmo, é que o Saúl tá jogando muito bem, né, nessa posição. Chegou para jogar mais para frente, por necessidade foi jogar ali ao lado do Jorginho e eu acho que se estabeleceu ali. Assim, eu sei que o Felipe adora o Pulgar, um jogador importantíssimo o Pulgar. Mas nesse momento, como é que você vai mexer nessa dupla aí? Eu acho que mesmo o Pulgar estando na melhor forma física dele, pelo estilo, pela mentalidade do Felipe, porque o Saúl ele não faz, por exemplo, a característica do Saúl, ele é um grande marcador? Não é um grande marcador. Ele é um cara que consegue se posicionar bem, de dar os botes bem, que quando está apertado com a sua qualidade técnica, ele consegue fugir dessas situações, coisa que, naturalmente, o Pulgar, em termos de marcação, tem um potencial muito maior. Mas, o estilo de jogo que ele está querendo implementar e que já implementou, eu acho difícil que o Pulgar... Não é só para o Pulgar, não. Fica ruim para o De La Cruz, fica ruim para o Alain, para quem tiver na reserva, quem estiver brigando por... O De La Cruz talvez seja aquele que... Por quê? Pelo dinamismo do De La Cruz. De La Cruz em forma, ele é danado. Né? Sim. Porque a gente viu ele jogar no Brasil e Uruguai do ano passado, eu acho, na eliminatória. Caramba, que é aquilo. Ele acabou com o jogo. Ele e o... Valverde. Acabaram com o jogo.
recuperando fisicamente, aí é que você vai ter realmente uma dor de cabeça pro Tendo os 4 saudáveis, Jorginho, Saul... Tava com medo dessa pergunta. Pulgar, De La Cruz. Eu tenho a resposta. Vocês da imprensa estão criando um problema que não existe. Não se escala mais 11. Hoje, mas não é problema, você tem os 4 saudáveis. Hoje o time tem... Final tá, mas só jogam 11. Amanhã. Não, os 4 estão 100%. Tá bom, 15, mas quem começa jogando? 11 começam jogando. Então, você faz um planejamento pro primeiro tempo, outro pro segundo. Então, tudo bem, mas quem começa jogando pra você? Assim, o Jorginho é um cara que, por dar o ritmo, esse, se puder, não sai. Tá? Eu acho que é o jogador fundamental. E o outro você troca.